A gente continua falando ao vivo sobre isso com a gente no estúdio com Fernando Zanlucchi. Fernando, a gente percebeu, até isso estava na fala do doutor, de início houve uma paranoia até com relação à AIDS e hoje o oposto, uma displicência. Como lidar com isso? O que explica isso? Como ele disse mesmo, né, os casos eram muito mais visíveis, a degradação, as mortes eram grandes e hoje em dia se tem as medicações que controlam. Mas até então não se tem uma cura, se tem a manutenção, controle, baixa de consequências, mas não só a AIDS, como os HPVs, as doenças sexualmente transmissíveis, que podem inclusive dar câncer do colo do útero, etc., são doenças importantes, graves e que não estão sob controle totalmente. E o pessoal precisa entender que a sexualidade é uma questão muito importante na vida do ser humano. Talvez o maior prazer que o ser humano tenha, mas tem os dois lados, né? Quanto mais forte de um lado, mais responsabilidade do outro, para se evitar realmente doenças, gravidez indesejada e tudo mais. E também o grande problema é o início da sexualidade cada vez mais cedo. E os adolescentes são, por norma, mais inconsequentes, a turma do não vai dar nada não, são mais impulsivos, e isso que pode representar um perigo. Até a gente falou nesse assunto semana passada, falando da relação dos jovens com o álcool também, né? Eles acham que não vai acontecer com eles. E como é que os pais, a gente pergunta de novo isso, até porque sexo continua, parece sendo um tema delicado para se tratar em casa. Como é que os pais falam sobre isso com os filhos? Aquela história, né? Acho que sexualidade é um tema que tem que estar sempre aberto desde bebê. Bebê assim, desde criança pequena, quando pergunta de onde veio, como é que não é. Até para entender que a sexualidade é responsável pela procriação, pelos filhos que se tem. E à medida que a criança vai crescendo, esse assunto tem que ser ampliado à medida que ela tem também condições de entender e elaborar esses conteúdos. Você não pode nem adiantar e nem também omitir questões. Acho que a sexualidade está na mídia, está na vida das pessoas. Então precisa ter sempre um diálogo aberto. Quando a criança ou adolescente for falar disso, falar de maneira natural. Porque o sexo ainda é um pouco de tabu, preconceito, vergonha e etc. Mas ela faz parte da vida do ser humano como um todo. Então está sempre aberto para essas questões e orientar sempre os filhos. Quando tiver acesso a esse tipo de notícia, talvez começar uma conversa do tipo, olha, eu tenho uma preocupação com relação a isso. Ou seja, estar aberto e, quando necessário, trazer o assunto à tona e não fugir dele. E entre os casais? Eu acho que muitas namorados têm vergonha ainda de pedir para usar o preservativo. Vai dar a impressão que está com medo de pegar uma doença ou que ele tem doença. Como eles devem conversar entre eles, principalmente aí os jovens que talvez ainda não tenham esse traquejo? Pois é, inclusive às vezes namorado, então está conhecendo alguém, começando um relacionamento íntimo, na verdade você não sabe o histórico sexual dessa pessoa, você não sabe nem o índice de fidelidade dessa pessoa, então acho que tem que ter como regra todo relacionamento, principalmente quando não são uniões estáveis e longas, se ter sim o pedido do preservativo, porque existem casos inclusive de mulheres e homens que pegam de parceiros casados por aventuras que ocorreram. Então é bastante delicado. Essa questão de pedir para o outro usar é a história. Não é que eu estou apenas me precavendo, é como se eu estivesse duvidando da idoneidade, pode criar um clima, mas precisa se entender que todo mundo tem direito a uma certa intimidade preservada, a se preservar. E também não precisa correr riscos, inclusive de não só a AIDS, como outras doenças, como eu já falei, e a gravidez, né? Agora a gente viu ali que a incidência da doença, a maior incidência, também vai até uma faixa já da idade adulta, até 39 anos. Aí já não é a inconsequência que explica esse comportamento de risco. O que seria? Bom, então, hoje em dia, primeiro, estão se casando cada vez mais tarde, né? As pessoas casam perto de 30 anos, então tem namoros, tem aventuras. E aquela história, né? Quando a pessoa é mais velha também, aquela história não vai acontecer comigo, o raio não cai na minha casa. E as pessoas também se sentem mais protegidas, às vezes, exatamente por serem mais maduras, estarem com relacionamento com pessoas mais maduras, acham que não fazem parte de grupo de risco. E não existe mais um grupo de risco, né? Se você vê aí, essa faixa etária pega a parte da sexualidade mais ativa, talvez, do ser humano. Então, não existe mais grupo de risco e é preciso que as pessoas se conscientizem disso. Só para responder rapidinho uma pergunta que chegou agora há pouco. A AIDS, normalmente causada pela sexualidade desordenada, é um problema de saúde pública ou moral da sociedade e seus indivíduos? Uma pessoa aqui que não deixou o nome. Então, a sexualidade humana faz parte tanto da vida íntima do sujeito como da vida social, ou seja, não existe raça humana se não houver procriação. Então, assim, é uma questão que a política pública deve se preocupar, porque faz parte da sociedade como um todo e da manutenção da sociedade e também faz parte da vida privada da pessoa. Acho que esse é um ponto, inclusive, que fica delicado, que é essa junção das duas coisas. A sexualidade é fundamental para a raça humana e para o indivíduo humano ser feliz,
constituir família e ter uma vida saudável. Obrigada mais uma vez, Fernando. Obrigado. Boa semana.